Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Olhe para alguém do seu lado e cumprimente com a graça e a paz. Diga a essa pessoa: graça e paz, graça e paz, graça e paz. Aleluia. Deixe-me dar aqui alguns avisos. Nós vamos fazer uma oração por Maria Vitória da Silva e Eugênia Silva, e pela família. Vamos orar também pela irmã do Tiago, como é que ela chama? Tatiane. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Vamos orar também pelo nosso irmão Mardoqueu, que foi internado e entubado essa madrugada, para que Deus tenha misericórdia da vida do nosso irmão Mardoqueu, lá do Sol Nascente. Você pode ficar de pé para a gente orar e apresentar essas pessoas? Chamar o Robson aqui à frente também, vamos orar por ele. Fez uma cirurgia no braço, está assim meio na tipóia. Enquanto ele vai chegando, vamos orando por essas pessoas aqui. Senhor, nós colocamos a Maria Vitória da Silva diante do Senhor. Também colocamos Eugênia Silva diante do Senhor. Pedimos que a tua misericórdia, a tua graça alcance essas pessoas. Colocamos o nosso irmão Mardoqueu, meu Deus, que foi entubado. Tenha misericórdia dele, de maneira, Deus, que ele possa ser curado pelo Senhor, através dessas ações medicamentosas, que ele possa receber, ó Deus, a restauração de sua saúde. Nós acreditamos no poder da oração, nós clamamos ao Senhor e pedimos a tua misericórdia sobre a vida de Mardoqueu, em o nome do Senhor Jesus. Também estamos aqui com o nosso irmão Robson, que passou por uma intervenção cirúrgica de um acidente que ele sofreu, machucou o braço, o cotovelo no seu serviço. Deus, nós pedimos ao Senhor que a ação do médico, a intervenção cirúrgica, dê tudo certo, de maneira que a recuperação do teu servo possa ser perfeita, que ele possa voltar, ó Deus, aos movimentos do seu braço, e tudo possa estar bem, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos por ele, e sobre ele liberamos uma palavra de bênção, e todo o povo de Deus diga amém. E agora acabou, né? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Faltou também a Tatiane. Senhor, nós colocamos a Tatiane diante do Senhor, a irmã do nosso irmão Tiago. Pedimos que o Senhor a tome nas tuas mãos, que o Senhor derrame sobre ela a tua graça, restaure a saúde, faça, meu Deus, a tua mão poderosa, milagres sobre a vida da irmã de nosso irmão Tiago, Tatiane, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, domingo agora, pré-batismo e pós-batismo, às 9 horas no aprisco. Vai ter aula para quem vai batizar e aquela aula que tem para quem batizou, que é o pós-batismo. Então você não pode faltar nem ao pré e nem ao pós, em nome de Jesus. Esperar mais um pouquinho, daqui a pouco não voltar com essa escola bíblica dominical, que já está passando, é da hora já, né? Em nome de Jesus, se Deus quiser. Meus irmãos, deixe-me dar mais um aviso aqui para os irmãos. Domingo agora é dia de ceia do Senhor. Amém? Nos 2 cultos nós vamos ter ceia do Senhor. Domingo também é dia das mães. Então nós queríamos pedir aos irmãos que se organizem, porque às vezes todo mundo mata o culto das 10 e vem todo mundo no culto das 18. E aí o culto das 18 fica cheio demais, né? Então eu queria pedir aos irmãos que vêm às 10, que não deixe de vir às 10, né? Se organize, faça aí um ajeito, vem uma turma de manhã, participa do almoço, vem outra turma à noite. Para quê? Para que a gente não deixe o culto de manhã vazio e encha demais o culto da noite, e aí pode ser que a vigilância possa nos dar algum problema, né? Com razão. Então faça o possível para você não perder o culto. Outra coisa, queridos, ceia do Senhor, domingo, é dia de crente estar na igreja,
Por isso que nós temos duas opções de horário. Se você quer fazer uma atividade, alguma coisa de manhã, quer dormir até mais tarde, não há crítica quanto a isso. Aí você não vem no culto da manhã, mas você tem que estar no culto da noite. Amém? Domingo é do Senhor. Você pode fazer o que você quiser, desde quando você não se esqueça que domingo é do Senhor e você precisa tirar esse tempo para o seu Deus. Amém? Outra coisa, domingo de ceia do Senhor, aí é que esse domingo é do Senhor mesmo. Se o domingo já é do Senhor, o de ceia é do Senhor duas vezes, né? Aí você não pode perder ceia mesmo. Crente não pode perder ceia do Senhor, a não ser que ele esteja trabalhando, aí é um motivo lógico, ou que ele esteja viajando, ou que ele esteja de fato impossibilitado de vir ao culto por doença, né? E se não for uma doença que o coloque em isolamento e ele não conseguir vir, entre em contato aí e a gente dá um jeito de levar a ceia até você, porque ceia é importante. Amém, queridos? E nesse domingo agora, em especial, para ficar bem apertado domingo, né, nós vamos fazer um desafio 5 horas da manhã de oração. Nós vamos ter um desafio às 5 da manhã e vai concluir com um café da manhã, ali por volta das 6h30, nós vamos tomar um café da manhã, fechando esse tempo de oração. Preste atenção, o desafio de oração das 5 não tem nada a ver com o culto das 10, não tem nada a ver com pré-batismo, com pós-batismo, não tem nada a ver com nada. Quem vem no culto, quem vem no desafio de oração que nós vamos fazer às 5, ele tem que vir no culto, ele tem que ir para o discipulado, a mesma coisa. Quem está entendendo? Alguns irmãos, nossa pastor, mas de manhãzinha é tão ruim para a gente fazer essas coisas. Mardoqueu foi entubado 3h pouca da madrugada. Então de madrugada coisas acontecem. E se coisas ruins acontecem de madrugada, coisas boas também precisam acontecer de madrugada. Você tem que levantar cedo para pelo menos fazer uma oração. Isso não vai te matar, isso não vai te fazer ficar ruim, não vai te fazer ficar melhor, mas vai demonstrar para Deus que você também está pagando um certo preço. Amém, amados? Porque se for para pescar, a gente acorda 4 horas da manhã, enche o barco, bota tudo e vaza. Se for para pedalar, e eu não estou criticando isso não, isso eu também faço. Se for para pedalar, a gente levanta 4h pouca e bate pedal. Falou, é uma oração, nossa, que dificuldade. Se for para viajar para a praia, 2h30 a gente está saindo. Falou, vamos levantar 5 horas uma vez. Nós temos 15 anos, deve ter levantado 5 horas para vir para a igreja umas 4 vezes só. Foi uma agora na ceia da pandemia, não foi? Foi umas 2 com grande ceia aqui, quando o templo ainda estava em construção. E essa agora? A gente está precisando levantar mais de madrugada para vir buscar a Deus. E alguém disse, acho que até numa música, que de madrugada a fila é menor. Então 5 da matina, pastor, eu não quero vir. Aleluia, na benção pura, eu vou estar aqui. Pastor, eu quero vir. Glória a Deus, então vai estar aqui eu e você. Vai ser bom demais, né? Então, vamos orar. E vamos fechar com um café da manhã. Um cafezinho para ser o de jejum. Amém, amados? E meus queridos, comecemos a preparar nosso coração para essas coisas. Se nós queremos que Deus nos abençoe de uma forma espetacular, a gente tem que sair do básico com Deus. Amém ou não amém, Aguinaldo? Quem quer receber de Deus tem que fazer o que, Aguinaldo? Mas tem que orar, tem que buscar a Deus. Finado pastor Ernesto Tonini dizia, pouca oração, pouco poder. Muita oração, vamos lá gente, pouca oração, muita oração, nenhuma oração. Então você decide, pouca oração é pouco poder, é pouca presença de Deus, é pouca resposta de vitória. Como que eu vou ter resposta se eu nem pedir, né? Muita oração, muito poder, muita resposta, muita gente, muita bênção de Deus chegando. Nenhuma oração, nenhum desafio, nada mesmo, nada. Não, então não espere nada também não, né? Tudo multiplicado por nada vai dar nada. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 33. E aí nós vamos ter um café da manhã, tá? Às 6h30 mais ou menos, a gente vai tomar um café para 7 horas,
a gente fechar um tempo aqui de oração, de busca da presença de Deus. Pastor, não vai dar para me vir nesse, não vai ser o último. Você não vem nesse, no próximo você comparece, em nome de Jesus. Depois nós vamos marcar uma vigília. Aí vamos fechar com um caldo quente. Que delícia. Uma hora eu vou falar que vai ter uma comidona, né? Depois eu vou trazer miojo. Vai ter miojo hoje. Pacotinho de miojo para cada um, é baratinho, né? A gente esquenta a água ali, todo mundo toma um miojinho. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 33. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. A multimídia vai colocando lá, são poucos versículos, vai colocando para a gente. Eu vou até mandar uma foto para o Eduardo aí, que já antecipa os versículos ali, quer ver? Tá aí. Então eu queria meditar com você hoje sobre alguns versículos bíblicos. O primeiro é o Salmo 33, versículo 6. Preste atenção nesse texto, preste atenção nessa palavra. Deus tem uma palavra no seu coração, uma palavra do céu para você. Então, Salmos 33, versículo 6. Preste atenção. Os céus, toda essa abóboda celestial, e aqui ele está dizendo toda a criação, né? Os céus, por sua palavra se fizeram. E ele continua, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, o que o salmista está dizendo para nós aqui, nesta palavra, é que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus foi que criou essas coisas, ou mediante a palavra de Deus, estas coisas que nós chamamos de mundo foram criadas. Deus criou essas coisas todas e criou pelo poder da palavra. Por isso o salmista vai dizer que os céus, por sua palavra, se fizeram. Eles passaram a existir a partir de uma palavra de Deus. Vem comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, vai dizer assim no versículo de número 3. Hebreus 11, versículo 3, vai nos dizer assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós percebemos que tanto o salmista como o autor aos Hebreus está dizendo que tudo que nós estamos vendo como obra criada foi criada pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, o verbo, ela é poderosa, ela é verdade. Deus, disse o salmista, criou os céus pela palavra. E agora o autor aos Hebreus disse que a palavra de Deus formou o universo, de maneira que o visível veio a existir daquilo que não aparece, daquilo que é invisível. Então preste atenção, que poder essa palavra tem. Quando você abre em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, está escrito em Gênesis 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Então você percebe que Deus está dizendo, o verbo está em ação, a palavra de Deus está acontecendo. Esses 3 versículos aqui já derrubam a teoria da evolução de Darwin toda, porque as coisas não evoluíram, as coisas foram criadas. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus foi liberada e a palavra de Deus foi criando. Nós sabemos, não está nos meus versículos ali, que a palavra é Jesus. No Evangelho de João, o João diz, se eu não me engano, põe para mim ali, João 1,14, salvo por engano, João 1,14 diz assim: a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós,
olha lá, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Edu, não dá para pôr ali não? Para mim? Fica mais fácil, que senão eu fico fazendo uma contorção aqui, minha coluna não está boa não. Então o que acontece? O verbo é Jesus, a palavra de Deus é Jesus. Por isso que no princípio, João 1:1, no princípio era o verbo. Coloca lá, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, ela é uma pessoa, a palavra é poderosa, a palavra de Deus, ela não falha, ela não mente, ela não é errada. Eu preciso entender isso. Vem comigo agora, Provérbios 2, versículo 6. Olha o que diz lá em Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, através da boca de Deus, através da palavra de Deus, esses três adjetivos, eles são introduzidos na gente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Quais adjetivos? A sabedoria, a inteligência, o entendimento. Ou seja, a palavra de Deus vai nos libertando, nos amoldando, nos transformando, nos fazendo vencer as dificuldades, vai nos orientando como fazer, como não fazer. Isso tudo é a palavra de Deus que faz. Vem comigo em Isaías 55, versículo 6, vai dizer assim, do versículo 6 até o versículo 11, o que eu quero é o 11, mas vamos começar do 6 para você entender o contexto. Ali o profeta Isaías, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então nós percebemos que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra pregada, e nós hoje temos como palavra de Deus a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, ela é a instrução que precisamos. E qual é o nosso desafio? Crer na palavra, tomar posse da palavra, vestir a palavra, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, acreditar na palavra, tomar posse da palavra. E qual é o trabalho de Satanás? Por todas as formas possíveis e até aquelas que parecem impossíveis, te desviar da palavra, fazer você questionar a palavra, fazer você não acreditar na palavra, fazer você não ter ânimo para ouvir a palavra, fazer com que você desmotive em relação à palavra. E para fazer isso ele vai te provar, ele vai fazer somas matemáticas, conexões, ele vai fazer acordes maravilhosos, porque o intuito dele é te tirar da palavra. Mas a palavra de Deus é a única coisa que nós não podemos abandonar, porque se abandonarmos a palavra, o que fica é sofisma. O que é um sofisma? É uma meia verdade, é um negócio que parece verdade, mas não é verdade. É um pé da estátua de Nabucodonosor, da visão de Daniel, melhor dizendo, que era cabeça de ouro, peito de bronze, de prata, e vai descendo, até que chega nos pés, que era ferro misturado com barro.
Sofisma é isso, é uma meia verdade, é uma verdade que não é verdade, é uma mentira calçada com a verdade. Então é essa bagunça, e esse é o objetivo do diabo, não fazer você acreditar na verdade. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17. Por quê? Porque quando eu escuto a palavra, quando eu creio na palavra, quando eu percebo a palavra, quando eu sento para meditar na palavra, a palavra produz fé no meu coração. Não está ali, mas Romanos diz que sem fé eu posso pegar meu corpo, quebrar todo, botar fogo nele, eu não consigo agradar a Deus. Sem fé, diz a palavra de Deus, que é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é certeza e convicção. Certeza de fatos que se esperam e convicção de fatos que ainda são invisíveis, que não aconteceu para mim, mas eu creio. E o que a palavra faz quando eu ouço ela? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que a ação do diabo é tirar você de ouvir a palavra, é fazer com que você desacredite da palavra, é atacar todos os valores que a palavra estabelece, é remover e ridicularizar os valores impostos pela palavra. E só vai ser salvo, só vai alcançar quem perseverar até o fim, perseverar na palavra, perseverar crendo, perseverar tomando posse. Então, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a não fé vem por ouvir mentira. Coloca lá para mim como que a não fé vem. Mateus 16, de 5 a 12, Jesus alertando os discípulos. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus? Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Por que Jesus está vacinando os seus apóstolos acerca da doutrina dos fariseus e dos saduceus? Porque se a fé vem pelo ouvir da palavra, a não fé é gerada pela pregação distorcida da palavra. Todo ateu se tornou ateu porque ouviu uma não fé, ouviu uma palavra que não, ao invés, deixa eu melhorar. Toda pessoa que se tornou incrédulo, ele se tornou incrédulo porque ele ouviu o antônimo, ele ouviu o contrário. E tudo que você ouve gera fé, ou gera fé para o lado positivo, ou gera fé para o lado, mas a fé vem pelo ouvir. A boa fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A não fé, ou seja, a fé ao inverso, a fé reverso, a fé ao contrário, vem por ouvir o que não é da palavra de Deus. Você quer ver? Quem aqui, quando era menino, por ficar ouvindo em roda de fogueira, em beira de fogão, os antigos conversarem sobre assombração, acreditavam que existia assombração? Quem aqui atesta que já teve uma visagem assim de assombração assim? Por quê? Porque essas palavras geraram o que no seu coração? Uma fé ao contrário. Não, aquilo é uma assombração, não pode. Eu passava, eu ouvi um barulho. Aquilo devia ser uma alma penada, aquilo devia ser uma codorna de tanta pena que tinha.
Não era o vento batendo na cumieira da casa e fazia esse barulho. Zzz. E tem hora que o vento bate na cumieira que parece falar. Escuro. Tem hora que o galão de água parece um bicho soluçando. Lá vai você no escuro para não acordar ninguém, morrendo de medo e cantando a música da Cassiano. Deus vai na frente abrindo o caminho, correndo que ser. Aí o galão vai assim, glu glu. Menino do céu. Mas por que a gente acredita nessas coisas? Lembra dos discípulos? Os discípulos estavam no barco, o barco sendo açoitado pelos rijos ventos, e eles falaram quando viram Jesus andando sobre as águas. O que é que os apóstolos falaram? É um fantasma. Os apóstolos acreditavam nisso. Por quê? Porque a fé funciona de trás para frente também. Se você colocar, mulher, no caso, se colocar na cabeça, sabia que tem gravidez psicológica? Estou grávida. Eu acho que foi quando aquele cara espirrou. Eu fiquei grávida. Ela sente enjoo, ela dá desejo, ela passa mal. E quando vai no médico é só o quê? Fezes. Tem nada de gravidez, só bucho. Porque o negócio está aqui. Ela acreditou. Você sabia que até animal tem isso? Uma galinha, quando cisma de tachoca, ela nem botou, mas ela... Você tem que pegar ela e chacoalhar dentro da água fria para ver se quebra aquela fé que dá uma febre nela. A não fé. Jesus falou para os discípulos: para de escutar esses fariseus, esses saduceus, porque senão isso vai gerar uma não fé no seu coração. Vocês vão acreditar no que não é para acreditar. Então, estou te mostrando aqui a importância de que mesmo que eu esqueci? Pelo amor de Deus, de que, Angélica? Da palavra de Deus. E o que Jesus falou para os discípulos? Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento é o quê? É uma palavra errada. Porque a palavra errada gera fé no seu coração. Você acredita? Se você for num médico e o médico lá na sua porque médicos também são inexperientes. Médico não é Jesus. Tem gente que acha que médico é Deus. Médico é um cara que estudou e ele erra. Inclusive a maioria deles gostam muito de consultar Google. Não vem com esse papo, porque o médico no hospital é um Jesus, mas fora dele é homem normal, da depressão, suicida, divorcia, é gente, cheio de depressão igual gente, normal. Mas se o cara lá na sua bobagem falar assim, eu estou achando que isso não é uma espinha, pronto, você toma posse. Não é mesmo não, isso é um câncer, erupção, último estágio, estou para morrer. E você começa a sentir o coração bater, mais leve, fique agora, eu estou sentindo já. Nesse período de pandemia, quem aqui já teve um Covid falso? Eu já tive uns 8, estou achando que eu estou, não, estou sentindo que eu estou, não estou, eu estou passando mal. Era indigestão, não tinha nada a ver. Por quê? Por causa da fé. A não fé. A fé é o inverso. Por que Jesus está alertando? Ele está falando, para de ouvir esses fariseus. Para de ouvir esses fariseus e saduceus, porque senão o fermento deles vai levedar a sua massa. Porque um pouco de fermento faz o que com a massa toda? Leveda a massa. Então eu preciso preocupar com a palavra de Deus. Lucas 11, 27 e 28 vai dizer o quê? Lucas 11, 27 e 28 vai dizer o quê? Vai dizer assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela, ela se referindo a Maria, e graças a Deus Jesus respondeu direitinho, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aí no 28 Jesus fala o quê? Ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem o quê? A palavra de quem? Ou dos fariseus e saduceus? Não, fariseus e saduceus estão liberando fermento, estão liberando uma palavra que pode, ao invés de gerar fé, gerar uma não fé em você.
Agora, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as o que, irmãos? E as guardam. Guardar é um verbo, implica ação, implica um esforço, uma atitude. Bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e quem guarda essa palavra. Por mais que as coisas estejam dando errado, nós precisamos guardar essa palavra, acreditar nessa palavra. Vai perseverar, vai vencer quem perseverar guardando essa palavra até o fim. Amém ou não amém? Vai escutando, vai aprendendo, porque no final vou dar um exemplo prático, bem simplesinho, mas que vocês vão entender isso aí. Mateus capítulo 13, versículo 4. Jesus vai contar uma parábola. Essa parábola é a parábola do semeador. Ela é muito simples. Começa do comecinho para mim aí, por favor. Mateus 13, não sei qual é o... naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a... Olha a história que Jesus vai falar para eles, coisas simples. O camarada saiu plantando. Aí ele começa. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceram, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o reino dos céus é isso? É. Mas como que é isso, moço? O cara saiu a semear, aí a semente caiu na beira da estrada, entre as rochas, entre os espinhos, em terra boa, e isso é o reino dos céus? Aí Jesus, Aí ninguém entendeu nada. Aí Jesus vai, explica um tanto de coisa, fala: olha, isso aí é o que foi dito pelo profeta, o pessoal vai ouvir, mas não vai entender, e também não vai nem querer procurar saber. Mas os discípulos queriam saber o que significava aquilo. O que significa isso, mestre? Aí, para vocês que estão perguntando, procurando o que significa isso, eu vou explicar. Vai para o 19 agora. Aí no 19 ele explica. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e faz o quê? Arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Depois ele explica o outro, 20. Aí ele fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegada a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o povo que é todo cheio de escandalizamento. Ai, estou escandalizado. Ai, meu Deus, aconteceu isso com o irmão Durico. Ai, estou escandalizado com o irmão Duriquim. Ai, meu Deus do céu. Diga comigo: graças a Deus que a minha fé está em Jesus e não no irmão Durico. O irmão Durico, repete, é igual eu, pecador, arrependido. Em umas áreas eu peco mais que ele, em outras ele peca mais que eu. Se eu ficar assombrado com Durico, alguém vai se assombrar comigo. Então, para ninguém ficar assombrado, olhemos para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Amém. Olha para Jesus. É escandalizadinho. Ai, porque o irmão, aquele casal brigou, aquele casal não brigou. Cuidar da vida, senhor. Para de ficar olhando para os outros, olha para Jesus. Aí, por causa da palavra, fica infrutífera. Esse que já é outro, ou é o mesmo?
É o mesmo, não é outro. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha a importância, ouviu a palavra, compreendeu a palavra. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A importância de ouvir a palavra, a importância da palavra. Por quê? Aquele que ouve a palavra, põe lá para mim o 19, por favor, de novo. Vamos fazer o seguinte, multimídia, põe para mim o 4, e quando eu acabar de ler o 4, você pula para o 19, para ficar mais fácil. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E aqui eu vou fechar caminhando já para 2 textos em Mateus. Esses eu quero que você abra. O primeiro vai ser em Mateus 3. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Até agora eu estou mostrando para vocês a importância de quê? Da palavra. Para você tomar posse da palavra. Para você estudar a palavra. Para você acreditar na palavra. E o que o diabo fala não me interessa. Porque eu sei que o diabo tem uma tarefa: me tirar da palavra, fazer com que eu perca a minha fé. Porque se ele me tira da palavra, automaticamente ele tirou o crescimento da minha fé. Porque se a fé é aumentada pela palavra, se ele tira a palavra, minha fé tende a diminuir. Por que eu preciso amar a palavra? Por isso que o Salmo 119, nos seus 176 versículos, só 2 versículos não exaltam a palavra, porque a palavra é importantíssima. Eu preciso acreditar, irmãos, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Amém ou não amém? Paulo disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema, de boa mente tolerais, não receba outra coisa, creia na palavra. Creia na palavra. Tem que falar assim, gente, isso aqui é sinusite, é rinite, irmão, pelo amor de Deus. Então crê na palavra, toma posse da palavra. Por que a gente prefere acreditar no diabo? Por que a gente prefere acreditar no que o diabo disse? Abra sua Bíblia, está fora do contexto aqui, vai lá para mim em João 8,44, vamos ver, desde quando Satanás fala a verdade? João 8,44, é um texto conhecidíssimo. Eu quero só uma parte ali, olha lá, ó. Vós sois do diabo, não é com vocês que Jesus está falando não, Jesus está falando com eles lá, tá? Vocês são de Deus. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Presta atenção, ele foi o que, irmãos? Desde quando? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E ele é o que da mentira? E ele é mentiroso desde quando? Desde o princípio. Coloca lá para mim Gênesis 1, versículo 1. Olha onde é o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Desde ali Satanás já é mentiroso. Desde o princípio. Põe lá para mim João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Desde quando o verbo estava com Deus, Satanás é homicida e mentiroso. O governo dele se estabeleceu em cima de mentira. Se você abrir Ezequiel 28 e Isaías 14, você vai ver que Satanás é mentiroso o tempo todo. Ele nunca falou a verdade, é mentiroso. Tudo que ele vai falar com você é um jogo de xadrez. O final ele quer te dar checkmate, ele quer te derrotar. E a única coisa que Satanás tem é o quê? O que ele tem contra nós? Poder de quê?
Gênesis 3, põe lá, está fora do meu esboço também. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: o que Satanás tem contra nós? Única coisa que ele consegue fazer. Poder de quê? De persuadir. Mas como que uma pessoa me persuade? Só tem um jeito de uma pessoa me persuadir. Como? Conversando com ela, ouvindo ela. O cara vai te dar um golpe, o golpe está aí. Alô, não sei o que, não quero saber não, tchau. Como é que vai te dar golpe? Como que vai te dar golpe? Para te dar um golpe tem que ter o quê? Diálogo. Aí vamos ver lá se teve diálogo. Disse, onde está? Volta lá. Deus tinha feito, disse à mulher, começou, dizer, verbo, falou. É assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde, que é agora de conversar. Ah, não, que isso? Do fruto da árvore do jardim, não podemos comer, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está, até dá aquele, né? O fruto da árvore que está no meio, não tem nada dessa conversa aí. Deus nem falou nada com a mulher, falou foi com o homem. Mas do fruto da árvore, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Aí a serpente vai, então a serpente diz, é certo que não morrereis. Quem está entendendo o que o diabo precisa fazer para te dominar? O que ele precisa fazer? Falar. Agora olha para mim. Se ele falar, e se você render assunto, ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele persuade, ele vai te persuadir. A não fé vai crescer no seu coração. Se você começar a ouvir uma pessoa que não tem fé, mas daqui a pouquinho a não fé chega no seu coração. Tudo que Satanás quer é o quê? É falar com você. Ele só precisa da sua atenção. Ele só precisa que você o escute. Porque se a fé vem pelo ouvir, a não fé vem pelo quê? Pelo ouvir também. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a não fé vem pelo ouvir as palavras que de Deus não são. Gente, a pessoa vai falando para você, e vai falando para você, e vai falando para você, e vai falando, e Satanás vai, não, porque esse negócio de Deus não existe, porque se Deus existisse, como é que na África está faltando comida? E aí você esqueceu que é o político que administra isso, né? E você acha que é Deus, porque a Bíblia diz que os céus são de Deus, e quando teve bagunça no céu, Deus correu o porreto de todo mundo e mandou embora de lá. Mas a terra, a Bíblia diz que Deus deu aos homens e aos filhos dos homens. Se tem problema na terra, o problema não é de Deus, o problema é nosso, porque nós votamos errado, porque nós não aprendemos as coisas. Não é de Deus. Eu pedi tanto a Deus um marido e eu casei com esse trem aqui, mas não foi Deus que te fez você casar com essa pessoa. Você em algum momento se iludiu e casou com essa pessoa. Onde que Deus está no problema? Mas porque eu pedi para Deus. Deus não tem compromisso nenhum, arruma marido para você não, mano. Você errou, quem fazia é Santo Antônio. Deus não é casamenteiro não. Você estabelece princípio, olha se te agrada e cai para dentro. Se deu errado, assume que deu errado e toca o barco para frente. Não adianta Deus, Deus, não, isso é você. Gálatas 5, 5 a 8. Vamos ver o que fala aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de Deus, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está vendo?
essa persuasão aí, tirar a gente da rota de Deus, não foi Deus que mandou não, foi o inimigo. E o que o inimigo precisa para me tirar da minha rota com Deus? O que o diabo precisa? Gente, o diabo ele só precisa falar comigo, mais nada. Ele não pode me tocar, porque para tocar em Jó Deus teve que liberar, foi ou não foi? Está na Bíblia ou não está? Ele não pode me matar, porque eu não sou dele, eu sou de Deus, então eu só morro quando Deus achar que chegou a minha hora. Então a única coisa que ele pode fazer comigo é o quê? Falar. Agora, Satanás não vai chegar em mim assim para me arrastar para não fé, arrastando uma corrente. Quero falar com você. É assim? Você acha que é assim que o diabo vai me convencer? Eu vou correr. Ele vai vir com argumento, com dúvida. Volta lá para mim. Gênesis. Como que ele faz com Eva? Gênesis 3. Como que ele faz com Eva? Deixa eu ver. Se ele dá uma afirmativa ou se ele implanta uma interrogação. Olha lá. Gênesis 3. É assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? É assim? Não, das árvores do jardim podemos comer bem, mas da que está no meio do jardim, nem poder comer, nem poder tocar, disse Deus. É certo que você não vai morrer. Então ele está dizendo, Deus mentiu, você não vai morrer. O que o diabo precisa mesmo que eu esqueci? Falar. A única coisa que você não pode dar é ouvidos para o diabo. Vamos ver isso na prática? Só que ele quebrou a cara. Mateus capítulo 3. Vamos pegar do versículo 14. 3,14. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão a fim de João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu que vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha João querendo avacalhar com o trem. Jesus vai lá para cumprir uma ordem de Deus e João começa a bater boca. Mas será que precisa? Eu que tinha que ir. Aí Jesus, não, para de prosa, vamos cumprir a ordem do chefe. Deus mandou que eu viesse aqui, foi para isso que você veio, me batiza. Aí, então ele admitiu. Então João falou, não, vou te batizar então. Aí no 16, batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aleluia? Aleluia? Está descendo, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como que de pombo, e pousando sobre ele. E é interessante que João teve uma visão antes, está lá no Evangelho de João, está no Evangelho de João, quer ver se eu acho esse texto aqui de cabeça, aqui, quer ver? Está aqui no próprio Evangelho de João, João, quer ver? Ah, tá. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousou sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí, se não bastasse o Espírito de Deus descendo sobre Jesus na forma corpórea como que de pomba, olha o que aconteceu no versículo 17. E eis que uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Não foi só uma epifania, um aparecimento do Espírito Santo, foi também uma voz audível. E a voz de Deus, diz Apocalipse, que é a voz como de muitas águas, uma tormenta de muitas águas, um barulho grosso. Todo mundo que estava ali ouviu essa voz, inclusive Jesus Cristo. E vale a pena dizer que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus sabia de tudo isso aqui. Mas olha a estratégia de Satanás. Olha como é que ele faz. Lembra que o negócio é a palavra. Você tem que ficar na palavra. Desafio de Satanás, te tirar da palavra, botar dúvida no seu coração. E é aí que a gente entra em depressão, é aí que a gente entra em ansiedade, é aí que a gente entra em incredulidade, é aí que a gente para de congregar, é aí que a gente não acredita mais em nada. Por quê? Porque a única coisa que Satanás quer atacar é a palavra. Ele tirou a palavra, matou sua fé, você não agrada a Deus. Você não agrada a Deus, você está no inferno. Bonitinho, formado, ganhando bem, morando bem, bem casado, magrinho, cheio de lipo, cheio de tudo quanto é trem, de botox, de tudo quanto é entops. Quer pegar até fogo melhor. Mas para o inferno, porque se você não tem fé, não tem como. Pela graça sois salvos, mas como é que a graça é ativada para me salvar? Pela graça sois salvos, mas como? Pelo meio da fé. A massa plástica só é endurecida através do catalisador da massa plástica. Se eu pegar aquela massa e querer passar ela no lugar onde não dá certo, eu tenho que pingar aquela gotinha, porque aquela gotinha catalisa a massa. Eu tenho um durepox, então eu tenho um durepox, um cinza e um branco. Se eu pegar só o branco e passar na rachadura, não dá certo. Se eu pegar só o marrom e o cinza e passar lá, não dá certo. Eu tenho que pegar os dois durepox, amalgamar um com o outro, misturar um com o outro, e só na hora que eu amalgamar um com o outro é que ele vai dar certo. Senão vai continuar as duas substâncias pastosas até perder a validade. A mesma coisa é a graça. Não tem como a graça agir na minha vida através do jejum. Pela graça sois salvos por meio do jejum. Não está na Bíblia isso. Não ativa a graça salvadora por meio do dízimo. Pela graça sois salvos por meio do dízimo. Não é assim que está na Bíblia. Só tem um jeito de eu ativar a graça, é amalgamando ela com a fé. Pela graça sois salvos, completa, por meio da fé. Aí a graça é ativada pela fé. Porque se a graça não precisasse da fé, aquele Zé que acredita em qualquer coisa estava salvo. Por que o plano de salvação de Jesus não alcança o Zé não é salvo? Por que tem gente que vai para o inferno? Porque ele não atingiu ainda a fé. E quem é que ativa a graça salvífica? A fé. Aí a fé faz com que a graça te salve. Pela graça sois salvos, e isso não vem, é dom, e nem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então vamos fechar. Aí Jesus batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele, a voz do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus estava com dúvida? Sim ou não? Não. Jesus acreditou nisso? Claro, ele é Deus, ele sabia tudo isso. Mas presta atenção, mesmo sendo Jesus, mesmo Jesus sendo Deus, mesmo tudo isso sendo muito esclarecido para Jesus, em que Satanás vai tentar Jesus? Vamos lá, desce aí, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4. Pode deixar o 3 ali, eu vou ler do 1, mas deixa o 3 lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí como é que o tentador chega? Ué, cadê? Como é que o tentador chega? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, presta atenção, o que o diabo vai dizer? Se és, está ali? Põe lá, se és Filho de Deus. Mateus 4, versículo 3. Se és, põe lá para mim o 3,17. O que Deus falou no 3,17? O que a voz de Deus falou no 3,17? Este é, vamos lá, este é
Agora põe lá o 4:3. O que o diabo disse? Se tu és o filho. Mas Deus não acabou de falar que Jesus é o filho dele? Mas o que o diabo vai fazer? Não dá certo, que é Jesus. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar essa certeza. Ele vai tentar colocar uma dúvida. Aí põe para mim o versículo 6. Vamos ver como é que ele fala no versículo 6. No 6, 4:6. Ele vai dizer assim: se és. Mas Jesus não ouviu agora que ele é filho de Deus? Por que você acha que Satanás, e presta atenção, não é um demônio, não é um principado, não é uma potestade, não é um trono, nem é uma soberania, é o próprio Satanás. Para essa tentação ele vem em pessoa. Então aqui nós não estamos com o mal danado e nem com o vermelindo. Você lembra desses vermelindo e mal danado lá do livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Aqui não é Beelzebu, aqui não é o maioral dos demônios, aqui é o próprio Satanás em pessoa. Então eu posso dizer que essa tentação aqui, ela é poderosa. Essa tentação aqui, ela saiu de dentro de Satanás. Essa tentação aqui é do inferno. E qual é? Ele tenta Jesus 2 vezes. Ele tenta Jesus 3 vezes. 2 ele planta dúvida. A terceira, ele fala assim, ele vai para a apelação, lá no versículo 8 e 9, se você me adorar eu te dou tudo isso. Mas as 2, a 3 e a 6, a implicância dele é plantar uma dúvida. Mas se você é filho de Deus mesmo, se você é o filho de Deus, se és o filho, presta atenção, põe lá o 3 para mim, está lá, né? Presta atenção que filho de Deus é nome próprio, está maiúsculo. Põe lá para mim no 6. Olha lá, filho de Deus. Quando vocês forem batizar, vocês vão batizar em nome do Pai, em nome do Filho. Qual é o nome de Jesus antes da encarnação no ventre de Maria? Filho. Esse é o eterno nome dele, Filho. Jesus é da encarnação para frente. O anjo responde, Maria pergunta, como é que vai chamar? Vai chamar Jesus. Esse ente santo vai chamar Jesus. Mas antes, o Filho. E a pergunta de Satanás é, se tu és o Filho, exceto, é assim que Deus disse, não comereis do fruto das árvores do jardim? Plantou dúvida e Eva caiu. Aí ele vai fazer qual com Jesus? A mesma. Plantar uma dúvida. Quero fechar aqui. O que Satanás quer fazer com você? Puxar assunto. Para quê? Plantar dúvida. A única coisa que ele é bom em fazer com o crente é só plantar dúvida. Ele precisa colocar dúvida no seu coração. Ele precisa fazer com que você desacredite da palavra de Deus. Vem o Senhor soberano e diz, és o meu filho. Vem Satanás e pergunta, você é mesmo filho de Deus? Acontece isso com a gente? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está escrito, é desse jeito na Bíblia. Aí vem Satanás e fala, você xingou um palavrão, será que você é salvo mesmo? Verdade. Nossa, não tinha pensado nisso. Como é que é? Você não tinha pensado nisso? Você leu, você batizou, você fez discipulado. Então esse povo que faz discipulado com vocês não está ensinando Bíblia não? Eles estão falando o que com vocês lá? Essas lições, são quantas lições? 26 lições? 32 lições! E você não acredita ainda que você é filho de Deus, se você aceitar Jesus como seu Salvador? Meu Deus do céu! Está louco! Bastou Satanás soprar uma dúvida, você abraçou essa dúvida. E aí tem gente o tempo todo abraçando dúvida.
Basta um louco falar na televisão: o mundo não foi criado por Deus, o mundo fez parte de um Big Bang. Eu não sei se vocês sabem, Big Bang é o relógio mais antigo que tem na Inglaterra. Parece que em algum momento o relógio explodiu e o mundo foi criado a partir daí. Que macumba. Éramos seres unicelulares, aí saímos do lago, do mar, e aí aquela lesma unicelular saiu e se dividiu em duas, e aí virou um macaca. Não é mais fácil, cara, acreditar que Deus criou as coisas? Pelo amor de Deus, se o homem veio do macaco, por que esse menininho não é um macaquinho? Quando que o rabinho dela caiu? Por que nasce gente e não nasce macaquinho? E se é macaco mesmo, por que nós paramos nessa? Aqui é a perfeição? Isso aqui é a perfeição? Eu ainda estou parecendo um chimpanzé ainda. Eu poderia criar asas, sei lá, nascer um bico, tipo uma águia, nascer um pelo assim. Por que nós paramos nisso aqui? Gente, se a gente está num processo evolutivo, por que a gente parou nisso aqui, gente? Por que a gente não melhora? Por que não nasce um outro braço, tipo assim, sabe assim, um outro braço aqui bacana, outro aqui assim? Por que eu não enxergo no escuro até hoje? Eu precisava me adaptar a enxergar no escuro, eu continuo enxergando só no claro. Por que a gente não nasceu aqui, abriu aqui atrás da orelha assim umas guelras, e a gente consegue nadar dentro d'água, dias e dias sem parar? Porque você não está em processo de evolução, a não ser mental. Porque de evolução biológica e física, você continua do mesmo jeito. Primeiro o homem tinha 2 braços, 2 pernas, e nós continuamos tendo 2 braços, 2 pernas. A gente não nasce nada. E quando nasce é um problema genético, é um defeito. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Se Deus diz que você é salvo por crer em Jesus, você é salvo por acreditar em Jesus, ainda que você não consiga dominar sua língua e continue xingando palavrão. Uma hora Deus entorta a sua cara. Mas que você é salvo, você é. Porque você não é salvo porque parou de xingar palavrão, você é salvo porque você acredita que Jesus morreu na cruz no seu lugar. E você tem que tomar posse disso. O resto é te domesticar, é te adestrar. E pode deixar que o Espírito Santo está com tempo para quebrar a sua cara. Mas a salvação, meus irmãos, salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. E eu tenho que acreditar nisso, ainda que tudo prove o contrário. É nisso que eu acredito. Está cheio de crente desviando, sabe por quê? Porque um camarada vai ali e fala uma bobagem na televisão, vai um cara no Ratinho e fala uma bobagem, vai o cara no Fantástico, pronto, acabou, não acredito em mais nada. Não, só a gente tem que acreditar em Deus, amém ou não amém? Acreditar no Senhor, a palavra do Senhor é poder, ela é provada, ela é escudo, ela é força para todos os que nela confiam. Fique de pé em nome de Jesus, creia. Para de ficar com dúvida no seu coração. Acredita na palavra de Deus. Cheio de dúvida. Cara, o diabo consegue botar dúvida. Você nasceu, você olhou, seu órgão genital é masculino. Você tem testículo e você fica na dúvida se é homem. Minha filha, você nasceu, seu órgão genital é feminino. Você tem útero e você ainda está na dúvida do que você é. É muita força no argumento. Cara, você acredita que Satanás consegue convencer uma pessoa a tirar a própria vida, ela estando com saúde? Cara, é muita força no argumento. Por isso, creia na palavra de Deus. Deixa seus parentes rirem de você. Deixa o povo achar que você é ingênuo. Continue crendo. Amém ou não amém? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a crer em Tua palavra. A Tua palavra criou os céus, o mundo e tudo que existe. Satanás é perito em enganar pessoas, quando a pessoa dá espaço para ele. Guarda nossos olhos, põe vigia nos nossos ouvidos, para que a gente não escute as conversas fiadas de Satanás, de maneira que nós acreditemos na Tua palavra. A palavra diz que nenhuma parte da profecia foi escrita por particular elucidação.
mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, foi que escreveram essas palavras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não nos deixa desviar da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é verdade. Passarão, meu Deus, céus e terra, mas a Tua palavra jamais passará. Creia na Bíblia, queridos. Faça um costume de ler, nem que seja um versículo por dia. Tome posse. Quando alguém falar que você é uma bobagem, você fala assim: não, a Bíblia não diz isso, não, a Bíblia diz isso e isso e isso, e é nisso que eu acredito. Se oriente pela palavra de Deus, ela é a verdade de Deus para nós. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E eu digo para você o que a Bíblia diz, que você é abençoado por Deus, que você é mais do que vencedor sobre todas as coisas, e quem disse isso não mente. Quem tentar te provar o contrário é mentiroso, não acredita. Deus abençoe sua vida, vamos em paz em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar